Boa noite! Oi, Ivan! Boa noite, pessoal! Todos bem? Priscila na área? Boa noite! Vamos lá, deixa eu colocar o tema aqui. Hoje o tema da live é a coragem. A coragem de dizer não. Ai, sumiu. Calma aí, deixa eu pôr de novo. Acabou de deixar de ser o quê? Ai, Daniela. Boa noite, Davidson. Boa noite a todo mundo que tá entrando. A coragem de dizer não é o tema da nossa live de hoje. Vocês me ouvem? Todos me ouvem bem? Clau, boa noite. Boa noite para todo mundo. Eu tenho uma convidada hoje, que é a Renata Prachedes. Esperar ela chegar aí, entrar. Vamos falar sobre a questão do não. Oi, Clau! Tudo bem? Angélica, boa noite. Abreu. Boa noite para todo mundo. Todos corajosos? Quero saber. Aí, pela minha pesquisa, não... Oi, Rúbia. Não apareceu muitas pessoas corajosas aí para dizer não, né? Boa noite, Sandra. Como é que vocês lidam aí com a questão do não? Dizer não, né? Oi, Cláudio, quanto tempo? Oi, Picles! Picles na área? Como é que vocês lidam com essa questão do não? Quem tem coragem aí de dizer não? Vamos esperar o pessoal entrar. Fala aí, amiga. Ana Luísa, minha amiga, parceira. Van, você diz sim. Você diz sim. Eu fiz algumas perguntas nos meus stories sobre essa questão aí do não. Obrigada, amiga. Boa noite. Fiz algumas perguntas nos meus stories sobre essa questão do não. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês também o resultado que eu achei bem interessante. Vamos lá, deixa eu ler os comentários aqui. A Rúbia falou aprendendo, mas é um prazer para mim dizer sim. Dani, coragem eu tenho, só às vezes que não digo, tá? Dizer não pra filha é difícil, fico com peso na consciência. Certo. Ainda estou aprendendo, já melhorei, a Clau. Oi, Rô, boa noite, minha querida parceira Roberta Corrêa também. Oi, Rosiane, boa noite, de Maceió. Nos últimos anos, não só aprendi a usar o não, como ajudei algumas amigas a inserir em suas vidas. Que lindo, que legal, que bom, que bom. Eu costumo dizer que muitas vezes dizer não pro outro é dizer sim pra gente, né?
A gente costuma, na verdade, dizer muito não pra gente e acaba se maltratando, né? Então, o não, ele é libertador, né? O não, ele é super importante. Claro que tem um detalhe muito fundamental nessa questão do dizer não, que é como a gente diz, né? Não, nem só o dizer não em si, mas tudo que a gente vai falar é importante tomar cuidado, né? Com a forma que a gente fala, o momento, né? Acho que tem alguns pontos aí que são bem importantes a gente prestar atenção. Sebastião, vamos lá, vou ler esse comentário aqui, estou aprendendo, mas em algumas situações eu não consigo. Que situações que é mais difícil para vocês falar o não? Vocês compartilhem aí comigo? Vamos lá, vamos entender quais são as situações mais difíceis. O não a gente encara como negativo, mas é uma escolha. É que o não tá negativando o outro, né? Eu não tô, quando eu digo não pra alguém, eu não tô dizendo não pra a pessoa necessariamente, né? A pessoa, o ser dela como um todo. A gente às vezes diz não pra uma situação. Por exemplo, as perguntas que eu fiz lá na enquete sobre você tem dificuldade de pedir demissão, a maioria das pessoas disseram que é difícil. 74% das pessoas falaram que é difícil, por exemplo, pedir demissão, né? Então a gente sabe que existe aí provavelmente alguns medos, né? O que a pessoa vai pensar, como é que o outro vai olhar para esse meu não? Será que eu vou ser rejeitada? E isso apareceu também na pesquisa que eu fiz, a questão da rejeição. A Rúbia falando aí, quando estou muito envolvida emocionalmente, é o medo de perder que aparece. Né? Então, às vezes a gente não diz não porque tem medo de perder e se sujeita a várias situações. Né? Então, o não conseguir dizer não é muito perigoso. Né? É muito perigoso, ele pode nos anular, a gente pode se perder nesse meio, né? Então é muito importante a gente trabalhar essa questão do dizer não. Rosiane está falando, fique com a seguinte frase, quando que o não, ele não precisa ter explicação. Não necessariamente, né, tem isso. Quando dizemos não para as pessoas, estamos dizendo sim para nós. Exatamente. Então, não necessariamente, o não precisa ter uma justificativa e uma explicação, né? A gente muitas vezes se enrola, né, nessa questão do dizer o não, né? Aí às vezes fica mais complicado porque você não está sendo clara aí na sua devolutiva, né? Na sua colocação, no seu posicionamento. Na verdade é um posicionamento que ele fica mais em cima do muro, nem chega a ser tanto um posicionamento. Oi, Ju, quanto tempo? Então é muito importante a gente prestar atenção nessa questão da nossa dificuldade, né? Por que a gente tem essa dificuldade? Eu também, Ju, saudades, faz que 10 minutos, né? 20 que a gente estava aí na sessão de terapia. Daí uma outra pergunta que eu fiz na enquete dos stories foi: dizer não para uma pessoa que quer transar com você é difícil ou tranquilo? A maioria das pessoas colocaram aqui e responderam que é tranquilo, 70%, mas 30% aí colocou que é difícil dizer não, né, pra quando alguém quer transar com você e tal, que é uma outra situação. Eu fui colocando situações, né? Então, em que situações você se vê encurralada, né? Colocaram aí a questão dos filhos, mas aí tem essa questão, por exemplo,
dúvidas que às vezes os pacientes trazem, né, nas sessões, que é, putz, e agora, Ana? Eu dou pro cara no primeiro encontro, não dou, e se eu não der, o que ele vai pensar de mim, né? Então tem aí todo um imaginário, uma fantasia por trás disso, né? E tem questões por trás disso, isso que é o ponto, né? De novo, trazendo essa questão. Por que você tem tanta dificuldade de dizer não? Qual é o medo, né? E aí a Rubia colocou ali o medo de perder. Muitas pessoas responderam na enquete aqui que é o medo de magoar o outro, o medo da rejeição, o medo do que o outro vai pensar sobre você. E aí eu quero saber de vocês aí, qual é o medo? Por que existe essa dificuldade, se vocês têm essa dificuldade de dizer não? Por que existe, qual é o medo, né? Por que isso é tão difícil? O que está por trás, né? Então a gente entende que é o medo. Então a Ju colocou aí, por exemplo, que é o medo de desagradar. Então se a gente vai entender mais a fundo, o medo de desagradar é o medo de não se sentir amada, né? De não se sentir querida, o medo de ser rejeitada, ou seja, vai norteando aí por todo esse universo, né? Minha convidada chegou, a Renata. O livro A Coragem de Não Agradar ensina um pouco disso. É uma boa indicação, Van. A Coragem de Não Agradar é uma boa indicação, uma leitura muito bacana aí. Eu vou chamar a minha convidada pra gente falar mais sobre esse assunto da coragem. Oi, Rê! Oi, Boa boa noite! noite. Eu já começo pedindo desculpas pelo atraso. Não tem Aconteceram problema. alguns imprevistos, não consegui dar de conta do horário, mas estou aqui. Isso aí, isso que importa. Verdade. Legal. Isso aí. Mas eu estava aqui falando com o pessoal essa questão, né, da dificuldade que as pessoas têm de falar não. E aí lá nos stories eu coloquei algumas situações, como a questão da demissão, a questão do sexo, né? E aí as pessoas estavam falando aqui que o que está por trás muitas vezes dessa dificuldade de dizer não é o medo de desagradar, o medo de magoar o outro, o medo de Sim. ser rejeitada, Tem né? muito disso, né? Do pensar mais no outro do que em si. Assim, às vezes consegue numa situação em que você nem é o que você quer, mas por medo de acabar magoando, ferindo o outro, que às vezes nem fere, mas a gente cria essa crença, né, de que vai magoar, de que vai ferir. E a gente acaba se submetendo a determinadas situações. Exatamente, né? E aí até no teu Instagram, né, Rê? A Rê é uma mulher que é atuante aí nessa questão de algumas causas e uma delas Algumas. algumas e uma delas é até essa questão da mulher, né? Do posicionamento da mulher, do feminismo, e tal. E aí eu imagino que você, né, Rê, deve ouvir muitas coisas, né? Ou tem as mulheres com muitas dúvidas, né? Eu coloquei até essa questão do próprio sexo, que a mulher Claro. acha que tem que transar no primeiro encontro e que se não der para o cara, o que que ele vai pensar, né? Ou mesmo É, durante a relação, né? às vezes Esse nem tá lugar que a uma mulher coisa se coloca. prazerosa, nem tá uma coisa prazerosa, nem tá da forma que você esperava, e você segue ali com medo de que, ai meu Deus, o que é que ele vai achar que eu sou? O que é que ele vai pensar? Então, defendo muito essa bandeira, né? Inclusive, o movimento feminista, ele defende muito isso, que é a questão de você dizer o que você quer, não é impor, mas você expressar a sua vontade, o seu direito, né? De escolher o que você quer. Então, se você tá lá com o cara, aí, como a gente mesmo conversou uma vez, uma pessoa se sentiu na obrigação de ter algum tipo de relação com o cara porque ele pagou um jantar ou porque ele, sei lá, chamou pra sair, pra ir pro cinema, e a mulher já fica, meu Deus, eu vou ter sei lá, vou ter que transar com esse cara e porque ele fez isso, mas não, a gente não tem que fazer nada. Aham. A gente, né, como mulher, principalmente a gente vem numa opressão histórica do patriarcado, da cultura machista e tudo. Então a gente é condicionada a sempre obedecer e a sempre acatar a decisão do outro,
principalmente se for homem. Uhum. Então, o importante é mesmo a gente ter o pé no chão, ó, eu não tô afim mesmo, não vai rolar, não achei isso legal, não tô nessa vibe e tal, e não tem problema. E tudo bem, né, Rei? E Tudo tudo bem. bem. Claro, é sua vontade, não é para diminuir a sua vontade em prol da vontade do outro. Não existe Uhum. isso. Mas acho que vem muito, você falou dessa cultura do patriarcado, tal. Acho que essa questão da mulher, né, ter vivido tanto tempo nessa questão da submissão, né, sendo submissa, dizendo amém para tudo. Claro, a gente sabe que tem algumas exceções aí na história, mas são Sim, exceções, né, não é a exceção. regra. Mas é um tema que eu acho bem bacana e admiro bastante teu discurso, a tua fala nesse sentido, que é vamos despertar, né? Vamos falar, não vamos calar a nossa voz, né? Principalmente as mulheres, assim, acho que essa coragem de dizer o não, é óbvio que a gente sabe que existe, né, com alguns homens essa dificuldade, sem sombra de dúvida, com certeza, Sim. mas muito mais acho que essa questão do não talvez seja muito mais difícil e mais Doloroso. doloroso, exatamente, boa, para a mulher. É, porque eu falei em cultura machista, né? Essa história do patriarcado, o homem que ele sente dificuldade em dizer um não, ele não sente essa dificuldade pela cultura, porque ele em momento nenhum na história ele foi oprimido, ele foi reprimido por vontades ou obrigado, como nós mulheres somos até hoje, né? Muitos e Uhum, muitos anos. Então, se ele tem medo ou se ele tem esse bloqueio de dizer não, não é cultural, é algo de crença dele. Mas nós uhum, mulheres, desde pequenininha, a gente vem, ó, fulano tá lhe fazendo bem, não pode gritar, não pode deixar de dar um abraço. Muitas vezes aham. a criança, né, eu não sei se você já passou por isso, Ana, mas eu já passei quando eu era criança, e tipo assim, ah, Renata, ó, fulano lhe deu um chocolate, dá um abraço Aceite, nele. e Eu não aceite, queria né? dar um abraço nele, mas eu tive que Aham, dar um abraço nele porque ele me deu um chocolate. Eu não queria isso. Então, tipo, aham, tá, e vai lá, abraça, todo cheio de repulsa, assim, porque não é o que você quer. Então, uhum. tudo isso, quando a gente é pequena, a gente é condicionado aos pouquinhos. Quando a gente crescer, sempre tá balançando a cabeça, sim, senhor, tudo bem. E não, É. mulheres, desapeguem disso. Não tem nada de sim, senhor, foda-se. A gente tem que realmente, foda-se, a gente tem que quebrar muito essa crença cultural, né? Acho que a Renata colocou um Muito. ponto muito importante, que além de todas as questões, né, psicológicas, de crenças limitantes e Muito. emocionais, a gente ainda tem mais a mulher, no caso, essa questão cultural, né? Muito. É muito forte na nossa Isso. criação, principalmente, né? Uhum. Isso aí, Rê, a galera tá falando que você tá arrasando aí. Tô É, inspirada hoje. é. Tô inspirada. Que bom, então vamos sugar tudo de você hoje. Vamos, não, eu tô prontíssima. Eu vou só pedir uma licença pra eu baixar aqui meu ring light, porque tá só na minha testa. Vai, Aí eu tô vai, com a vai. testa enorme. Um Isso aí. minutinho. Isso aí a gente tem que estar, né, minimamente ok nas câmeras, Não é né? possível. Será que Essas agora luzes, melhorou? essas luzes ajudam. Acho que eu ainda vou baixar um Ah, pouco. acho que tá um pouco Porque ainda tá melhor. aqui, só o brilho do iluminador na minha testa. Muito bom. Mas mulheres que estão aí, né? Digam aí para nós, né? Se manifestem nesse sentido, né? O quanto vocês sentem essa questão da opressão, da repressão, né? Do ter que dizer o sim. E muitas vezes a gente nem sente, né? Tipo assim, que a gente se sente nessa obrigação. Muitas vezes a gente não percebe. Mas isso é tão assim enraizado que a gente passa despercebido. Ai, que droga, vou ter que fazer isso. Mas aí não se questiona por que que eu tenho que fazer isso. Por que que eu acho que eu tenho que fazer isso? Não tem. Exatamente, não tem mesmo. Ó, minha prima entrou aí, a Eita. Gláucia, ela tem bastante experiência com essa questão aí do patriarcado, do machismo, embora, né, Bate sejam. aqui.
Gláucia. Isso aí, mulheres e tal, mas o meu amigo Murilo entrou na live. Boa noite, Murilo. É, nós, de uma certa forma, né, nós perpetuamos isso, né? Essa questão também do não posicionamento e dessa dificuldade de dizer não, né? Ela tá falando aí, ó, custei para aprender a dizer não. A Van tá Eu falando que no também. trabalho, né, é um ambiente extremamente masculino, né? É quem passa muito por isso também, é a minha mãe. A minha mãe, ela diz que não é feminista, né? Não Aham. sou feminista, não sou feminista, mas aí o ambiente de trabalho dela é machista e Ah, ela diz assim: ah, não, isso daqui é não, ou isso aham. daqui é sim. Aí todos os homens, tá errado. Eles se voltam contra ela, sabe? Mesmo ela sendo a sensata, errada. Eu, caramba, Aham. você custou tanto tempo a reconhecer o valor do seu não, o valor do seu sim, e o povo, e os homens em questão, né? O povo em questão querem brecar. Então, Uhum. nós mulheres, a gente realmente tende a não aprender cedo o não. A gente, adolescente, criancinha, adolescente, adulta, sim, sim, sim. E acaba que É. quando diz não, a gente considera algo errado, algo que dói, algo que Uhum. machuca lá dentro, mas às vezes nem é tão libertador. Muito libertador e na maioria das vezes, né, a gente traz isso para as Muito. relações afetivas, né? E aí você cria todo uma dependência, né, emocional. Na verdade, é cem por muito cento doido, porque embora a gente esteja nesse movimento de nos posicionarmos, de, né, não calar a nossa voz, a gente ainda se sujeita a muitas coisas. E como Muitas. você falou, às vezes sem você nem perceber. Como isso, assim, de, cara, você não tem que transar no primeiro encontro, você não tem que transar quando você não tá afim. Eu acho que é principalmente nesse ponto, assim, que mais me deixa perplexa, porque não tem que fazer, Não, porque se não quer, eu não senti, não tô na vibe, eu não tenho que fazer. E não tem que fazer nada, né? Nada que eu não queira fazer, eu não tenho que me agredir, né? não, Não é de forma nenhuma. egoísmo você dizer não, é amor próprio. Com Tem muitos certeza. nãos, como a gente falou, a recolocou aí, são libertadores. Sim. E, Ana, quando a gente. Lembrei. Quando a gente vai ter alguma relação, né? Por exemplo, a transa, quando a gente vai ter uma relação sexual com uma pessoa que a gente não tá ali na vibe, a gente não tá afim, que não é o que você quer, você não tá. Definitivamente você não quer estar naquele lugar. Se torna doloroso, se torna chato, acaba que você abusa da pessoa. Então também tem medo de dizer não, não coloca pra fora e acaba gerando uma consequência para a pessoa que talvez ela nem saiba que você não quer, mas você não consegue Aham, externar por medo. sim. Então, geram vários fatores. É tão mais libertador você dizer, ó, não quero, tá? Hoje não. Que aí você vai para sua casa sem causar todo esse estresse no seu corpo, no seu espírito, na sua cabeça, né? Do Uhum, que na sua você relação, na sua né? relação. Exatamente, porque é aquela história, a gente acha que sabe o que o outro está pensando, o que o outro quer, né? Sim. O que o outro vai sentir. Não, mas eu vou magoar ele, gente. Eu não posso dizer não. Como assim eu vou dizer não, que eu não quero mais essa relação? Por exemplo, né? Como que eu vou dizer? Ele vai ficar mal, ele vai sofrer. Imagina, eu não quero isso para ele. Mas quem disse que isso vai acontecer? Assim, ó, pode até acontecer, mas quem disse? Porque se você não tá feliz, eu sempre falo isso, se você não tá feliz na relação, é muito provável que o outro também não esteja, Sim. né? Então, é tudo da a forma como você vai fazer, é como você vai colocar o seu não, né? Eu vou magoar o outro, tá, mas a gente tem que entender que não vamos conseguir lidar com o sentimento dos outros, Sim. E não é né? nossa responsabilidade também. Exatamente, porque daí depois vem toda a questão do sentimento de culpa, Sim. né? Então, eu disse não, meu Deus do céu, e agora, né? Acho que é importante a gente desmistificar o não. O não, Sim. ele é muito mal visto, né? As pessoas fazem um Um bicho. monstro, um bicho de sete É, cabeças, né? é sim. A Georgina falou aqui, minha prima também, que tudo que evitamos magoar no outro, a gente que se magoa, né? Muito provavelmente. Muito bem colocado. Muito provavelmente. Não acha, Rê?
eu acho. Porque você acaba absorvendo uma coisa que não era pra estar ali, era pra ter saído. Não. Uhum, Eu uhum. digo isso, mas assim, pra gente trazer pra nossa vida cotidiana, assim, em pequenas coisas. Às vezes a gente não consegue. Mas Isso. é um exercício diário, assim como tudo que a gente faz na vida, né? Um exercício diário de evolução e reflexão também. Ó, acabei de Sim, fazer isso, não era o que eu queria, na próxima eu já preciso aprender mais. E eu falo isso exato. porque muitas pessoas acham que, tipo assim, a vida é perfeita, né? E a gente tá aqui discutindo esse assunto, então todo mundo acha que, somos Não, a gurus gente dos não não. sabe tudo, não. Não, a gente sai dizendo não a torto e direito, não é assim também, né? Todos temos as nossas dificuldades, Sim, claro. né? Então, É, humanamente todos nós passamos por é, todas essas situações. sem dúvida. A Van falou uma coisa também bem bacana aqui, o comentário da Van. Dizer a palavra não, sendo uma mulher, tem que vir sempre com a justificativa. Eu acho que Sim. principalmente, acho que nas relações, no ambiente de trabalho, Não né? porque não tô num dia bom, não porque É, não acho tô com dor certo, de não por... cabeça. Isso é um saco, É, de verdade. é verdade, Mas é muita é verdade verdade. isso. Tem que vir sempre É, uma justificativa depois. uhum, O não é como se fosse exatamente. um bicho-papão. É isso mesmo. A galera encara como um É, bicho-papão. é. Tem muita, realmente muita dificuldade nessa questão do não, né? E a gente precisa ir quebrando esses medos, né? Todos. Porque na verdade, exatamente, vendo que não é um monstro, não é um bicho de sete cabeças, né? Porque quando Não. você começa a dizer o não, praticar dizer o não, né? Nossa, você vai se sentindo muito mais empoderada, muito mais Sim. fortalecida, né? Eu digo não para o machismo, eu digo não para a violência contra a mulher, eu digo não para essa cultura então do patriarcado, eu digo não, né, para tudo isso. E a minha postura, porque não adianta só me revoltar com tudo isso e ter uma postura contrária, né? Sim. Submissa. Não adianta. É uma revolta, né? Um rebelde sem causa. Então não adianta. Você vai se revoltar por se revoltar, né? Sim. É, Que na verdade não nem é benéfico, né? Porque é uma revolta que você não faz nada. Então acaba virando só uma revolta mesmo. Conseguindo levar para uhum, ações, né? Ah, não, eu digo não ao machismo. Beleza, um cara te gritou e desmereceu você. Ah, não, você não pode fazer isso. Você não vai fazer isso. E uhum, envolve muitas coisas, mas a postura ela é a principal delas, né? É o sem comportamento dúvida, também. sem dúvida. E a Combater tudo Neila aquilo que a falou, gente. o sim também causa transtornos. Se a gente pensar no sim, por exemplo, sim, eu vou me posicionar, sim, eu vou sair com a roupa que eu quiser, sim, eu vou, né, trabalhar num ambiente mais masculino, sim, eu não quero ter ninguém, eu quero ficar solteira, sim, eu não quero ter filhos, né? Sim, o sim também Causa pode causar. transtornos, mas transtornos positivos. Exatamente. O problema é ficar com não, os nãos Engasgado, engasgados, que né? não A vale gente a fica pena. acumulando nãos, né? Esse que é o problema. E às vezes acaba adoecendo de tanto não que queria dizer e não E saiu. não disse, E é começa a viver verdade. uma vida que nem era o que queria viver. Começa a passar por Isso, situações que nem era o que queria passar. E acaba frustrado. É essa sem mesma dúvida. palavra. E como tu falou no começo, né, redoente e tal, a Juliana fez um comentário ali que é assim, ó, todos temos direito de dizer não. Tem um livro que é o do Walter Rizzo, que ele fala justamente sobre isso, o direito de dizer não. Bem legal, quem quiser saber um pouco Uma ótima mais, dica. aprofundar exatamente nesse assunto, é isso, né? É muito da forma. E aí a G falou do não, na verdade, a essência de saber dar limites saudáveis. Exatamente. O não, ele vai limitar, né? Assim como quando a gente é criança, né, lá 2, 3 aninhos, né, aprendendo, explorando o mundo, né? Se os pais não dizem não pra gente, a gente cresce sem limites, né? E muito. E aí, exatamente. Então, o não ele é muito importante para o nosso desenvolvimento, para a gente entender que as coisas vão até um certo ponto, para a gente saber lidar com a frustração, né? Sim. Então,
é muito importante a gente E também conseguir tem estabelecer muita. o limite. Sim. Tem muitos pais que, né, quando tem os filhos, aí tem medo de dizer não, a criança chorar, a criança. Ah, ele não vai ter o que ele quer, vai ficar chato, não vai querer falar comigo. Mas desde aí a gente vai também sabendo impor e colocar os nossos nãos no lugar correto, né? Uhum. Porque é como você falou, se crescer só com um sim, cresce uma pessoa mimada, consequentemente atrapalha as relações no futuro. E aí Aham. É problema. é Problema problema pro mesmo. resto da vida. É verdade. É, eu vou pegar aqui, Rê, que a maioria das pessoas colocou que quando você diz não, a minha pergunta foi, quando você diz não, você se sente aliviada ou culpada? A maioria colocou culpada. Como É, que bem, pode a gente sentir culpa? Hã? Olha que maluco isso. A gente sente culpa por nos escolhermos. A gente está se escolhendo quando a gente está dizendo não para o outro. Eu opto pelo meu amor próprio, né? sim. Ou por preservar, sei lá, a minha integridade, a minha Sua própria vida, vontade, a minha vontade, exatamente, seu né? querer. Você percebe, né, aí no seu Instagram, na sua, né, rede aí, essa questão da culpa muito presente na mulher por se posicionar, sabe? Muito, Por fazer o que ela quer fazer, né? Tipo, acho que tem muito. muito, acho que uma vez você falou isso pra mim, né? Acho que as pessoas também curtem muito você porque você banca, né? Então você vai lá, faz o que você quer fazer, né? Sim. Dentro aí da, Quando dos eu, limites. quando eu geralmente falo sobre esse assunto, aí muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, que eu foco sempre nas mulheres porque é quem sofre mais com esse tipo de situação. Mas, Renata, eu acho massa esse teu jeito de que você faz o que quer fazer, não se importa com quem tá aí, o que é que o povo vai comentar, a consequência que isso vai gerar, né, e tudo, porque hoje em dia o ato de você ser você mesmo, isso envolve muitas consequências, principalmente para quem é mulher, às vezes trabalha em um ambiente mais sério, aí se você se posiciona, se você usa uma roupa que você quer usar, isso gera várias consequências, né, das pessoas. Uhum, Você não pode fazer isso, você não pode se vestir assim. Não, eu posso sim. E isso é uma forma de uhum, dizer não, né? É uhum, quase uma psicologia reversa. Ó, eu posso aham, sim. Você diz não, mas eu posso sim, né? aham, aham. Então, eu vejo muitas mulheres passarem por isso e também recebo muitas mensagens de várias seguidoras, né, de várias pessoas que dizem, Renata, eu não sei como sair dessa situação porque eu não queria causar um mal-estar entre eu e ele ou entre eu e Um meu pai. conflito ali, como a Van falou, né? Então, muitas vezes a dificuldade de dizer não tá para evitar o conflito. E quem diz que o conflito é ruim? Né? Então, Verdade. assim, é que a gente tem na cabeça que o conflito é ruim, não, mas aí ele vai falar isso. Aí, de novo, entra a crença da telepatia, né? Achando que você já sabe o que o cara vai dizer. Tá bom, vamos supor que ele de fato diga algo que é o que você está pensando. Você não consegue sair dessa situação, você não tem argumentos, né? Ou você vai se deixar levar pela sua autossabotagem? Já surge Porque no aquele medo, né? Que é completamente desnecessário. Uhum. Sem dúvida, mas muitas vezes, né, Rê, as pessoas optam por continuar nessa posição, né, até de submissão tal, para não ter o confronto, Sim. né? Você tem Então, medo do eu confronto. prefiro ficar aqui exatamente no meu confortinho, né, para Que é mais cômodo. exatamente, para não ter que dar o não, para não me indispor, para de repente não lidar com a possibilidade dele me deixar, né? Ou dele me criticar, ou o que que ele vai pensar de mim, né? O que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso, né? Sim. É, tem uma colocação aqui que eu. Ah, dizer não é optar pelo seu bem-estar. Dizer não é optar pelo seu bem-estar, pelo seu amor próprio, né? Por Como a você Rê falou ali mesma, também, pela sua exatamente, vontade, pela sua pelo seu direito de vontade. dizer não.
Exatamente, né? Onde A nós G tá temos o direito de dizer não. Temos muito esse direito, né? Muito. Ela perguntou assim, ó, G, por que para o homem, teoricamente, é mais fácil dizer não? A Fácil. gente até estava falando sobre isso, né, Rê? Você estava É. comentando aí sobre isso. Para o homem é mais fácil de dizer não porque ele não foi oprimido, de acordo com a história. Nós que fomos, né? Você é uma mulher. Primeira coisa que quando as mulheres, né, lá antigamente, você só pode se vestir assim. Você só pode vestir um vestido longo, você só pode fazer isso. Então aí já foi dizendo vários nãos de como a mulher podia se vestir, como a mulher podia falar. A mulher não pode falar palavrão, a mulher tem que dizer sim, não. Mulher não podia nem trabalhar, nem votar, tinha que fazer comida para o marido quando chegasse do trabalho, jantar. Então aí são várias formas de dizer não. Então, para o homem é mais fácil de dizer não, porque ele era sempre o cara que chegava e mandava. E a mulher era sempre quem passava pelos nãos da vida, digamos assim. Então, é uma Sim. questão histórica. Nós é que fomos domesticadas, então. Na verdade, nós fomos mandadas, né? Nós fomos reprimidas. Porque a vontade de dizer não, ela sempre existiu desde que mulher é mulher, homem é homem, Sim. sociedade é sociedade. Mas devido à história e o patriarcado, ele obrigou a gente a estar dizendo sempre sim, senhor, e o homem dizendo não, senhora. A gente tem essa questão cultural, sociocultural, né? Do machismo, do patriarcado, e a gente tem a questão religiosa, né? E aí vem a religião. Tem esse viés. Aí vem a religião, né? É. E oprime mais ainda a mulher. Por exemplo, eu passo muito por essa situação na minha família também, porque eu tenho uma tia que ela é evangélica, fervorosa, né, e tal. E eu não posso dizer não pro meu marido, porque, de acordo com a Bíblia, a mulher precisa ser submissa ao homem. Eu fico meio assim, claro, eu não tô aqui para criticar religião de ninguém, longe de mim. Sim, mas sim. é uma forma também da mulher dizer assim, não posso dizer não porque a minha religião só diz que eu preciso fazer o que ele quer. Mesmo que a mulher queira dizer não. No fundo dela, ela sabe que ela quer dizer não. Então, é uma questão muito complicada também a religião. Entra outro elemento aí opressor, né? Complicado. Exatamente. Então, existe ainda, né, algumas lutas. Muitas. Emanuela, eu fui criada para dizer não. Na verdade, a maioria de nós, né? A maioria de nós aí fomos criadas para isso, né? Para dizer não. Para dizer não, desculpa, entendi. Bom, achei que fosse ali, Pra interpretei dizer sim, errado. no caso, né? Eu entendi assim. Exatamente. Então, que bom, não, acho que é ótimo, né? Acho que Juliana está pedindo para dar umas dicas de como dizer não. vamos dar. Medo de dar retaliação que vem do não quando damos. Dica de como dizer não. A primeira coisa que eu comecei a dizer pra mim quando eu, tipo assim, Renata, você pode fazer tal coisa pra mim? Às vezes eu tava no trabalho, ou às vezes eu tava ocupada e eu não podia fazer. Mas aí às vezes eu dizia que sim, porque eu tinha medo de dizer não. Então eu dizia, não, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que eu não posso e vou ser gentil. Olha, não posso agora porque eu estou trabalhando, mas se você quiser eu posso tentar com uma pessoa que tá próximo pra ir fazer. Perfeito. E dando algumas gentilezas, eu digo assim, porque às vezes é até uma justificativa, mas quando não dá, gente, não dá. E não dá pra ficar... O ideal é a gente não enrolar muito, né, Rê? Porque quando a gente entra nessa questão de querer justificar ou não, às vezes a gente se perde, né? E aí foi como eu falei, Fica a gente com a não... desculpa. E aí fica ali em cima do muro, aí a pessoa ficou sem entender, tá, ela vai fazer ou não vai fazer, afinal, né? Fica parecer um pouco estranho, né? Fica uma coisa meio dúbia ali. Então, o ideal é, não, eu não posso, não, estou cheia de tarefas, ou estou com muitos projetos, não consigo pegar mais projetos porque eu estou cheia de projetos, né? Por enquanto não consigo, né? Você pode também ser mais, né? De repente maleável. Se é tão difícil falar não, aí você fala, hoje eu não consigo, mas sei lá, qual é o seu prazo? Quando é que você precisa entregar isso, né? Na empresa acontece muito isso, né? Então,
Quando é que você precisa disso para quando? Ah, preciso disso para ser, sei lá, segunda. Então tá bom. Então eu entrego para você até segunda, né? Porque às vezes a pessoa vem para você na hora, né? Você pode fazer isso para mim agora? Aí está cheio de coisa para fazer, né? Você tem que parar tudo para ir resolver às vezes uma coisa na hora que nem precisa ser na hora, né? Então eu acho que a gente tem que Mania de tomar imediatismo. exatamente, prestar um pouco mais atenção, né? Nas pessoas que vêm pedir as coisas pra gente. Para quem quer ser mais direta, a Manuela sugeriu aí. Eu não vou porque eu não tô afim. Deixa para outro dia. Serve para vários Isso. casos. Serve, se você quiser ser mais direto, pode ser não quero e tchau. Pode ser também. Uhum, A gente sem tá dando aqui dúvida. alternativas para as pessoas que estão aí tentando iniciar nesses nãos da vida. Então, aí a Vanusa está colocando uma situação que fez com que ela é, Acordasse. isso despertasse para isso, né? Eu aprendi a dizer não quando vi meu pai maltratar minha mãe por muito tempo e criei coragem de enfrentar ele em uma situação e dizer que não aceitava mais que a maltratasse. A partir daí o não chegou. Que lindo, é isso aí. O não, às vezes o não ele surge de uma pequena revolta de dentro de nós. Eu Exatamente. também comecei assim. E aí você experimenta isso, né, Rei? Quando você experimenta isso, essa sensação do não, Vale putz, muito a pena. Pô, por que que eu aguentei tanto tempo essa situação aí, cara? Por que que eu me submeti a exatamente. isso? Exatamente. Aí vai muito do que eu falei numa live sobre culpa, que é muito importante a gente entender e ter muito forte, claro, para a gente, qual é a nossa intenção. Eu estou dando um não por um simples não, ou de birra, ou eu estou dando um não porque realmente eu não quero fazer aquilo, né? Eu não quero me sujeitar, eu não quero ir, eu não quero pegar mais trabalho, eu não quero transar, eu não quero aceitar essa situação, né? Então, quando você entende a tua intenção, quando a tua intenção é forte, não tem a dificuldade do não, ela pode ser superada, né? Essa Sim. culpa que vai provavelmente aparecer depois, ela vai ser superada porque a sua intenção ela foi genuína, né? Então é muito importante a gente entender a nossa intenção, né? E o que vai me maltratar, eu vou fazer só para agradar o outro e eu vou me maltratar, Sim, né? não vale a Então pena. é sempre importante a gente ter essa clareza, né? E tem gente que realmente, como a Van tá colocando, a irmã dela é bruta. Falam não na Eu maior também sou uma tranquilidade. pessoa muito bruta. Às vezes é tipo, não. Não, cara, e tchau. Aham. Achou ruim? Posso fazer o quê? É, É porque às vezes, exatamente. gente, a gente caleja dessas coisas, sabe? E você para de querer controlar o outro. Você não vai conseguir definir ou controlar o que o outro vai sentir, gente. O Não que tem o outro vai como. sentir é dele, não é nosso. Aí Sim. ele que vai ter que lidar com isso, né? E às vezes ele É, nem reage daquela forma que a gente espera. É só um medo. O medo faz a gente criar várias coisas na cabeça e acaba que, às vezes, no fim, a situação nem paralisa. era aquilo e você fica, ai Exatamente. meu Deus, criei um medo, uma ansiedade que nem tinha Exatamente. precisão. Uhum. E às vezes é um não que te faz voar, né? Te liberta o outro, né? Sim. Eu acompanho muito essa questão de relacionamentos. Quantos relacionamentos eu vi aí que estavam presos, ruins, não saudáveis, e quando foi dito não, as pessoas voaram, né? Então, tem muitas situações aí que a gente pode pegar e poderia, né, falar aí por horas, é, que o não é libertador, né? Muito. Só que, de novo, assim, é muito importante a gente entender, diferenciar um não genuíno, né? Um não aqui pela minha dignidade, Do integridade, amor coração. próprio, exatamente, de uma birra, né? Aí vou dizer não De só pra ele vir É, atrás. Vou dizer não só pra. exatamente. Nem vale a pena É, desgaste, gente. Até porque você reprime uma vontade que você quer. Tipo, não tem pra que maquiar exatamente. nem o não com sim, nem com sim com não. Até porque Se joguem. exatamente, porque se você não está dizendo os seus nãos, você não está sendo você,
Claro, e aí às vezes você quer tanto uma coisa, mas eu vejo muito esse relacionamento daquela cultura do desapego, cultura do desinteresse. Você chuta, chuta pra pessoa vir atrás. Eu não sei de onde foi que criaram, que isso é interessante. Mas, Aham. vou dar um não, vou pisar nele ou nela que vai vir atrás de mim. Não, não, não. Gente, se você quer, pra que tá dizendo não? O sim Aham. também é saudável em algumas vezes, em algumas Claro, ocasiões. Se for o seu querer, claro. o não é saudável e o sim também. Uhum, exatamente. Isso vai muito do Com certeza. autoconhecimento também. Muito. Isso aí, Rê. Muito. Muito do autoconhecimento. Se você não se conhece, você está fazendo tudo num piloto automático ou numa repetição, numa Sim. reprodução, E nem tá né? Porque a minha conseguindo mãe fez absorver o que assim, tem de interessante naquilo. exatamente. Você não tem, na verdade, talvez você não tenha zero aprendizados, né? Então, não tem muito crescimento nisso. O Uma dica é autoconhecimento, de fato, parar, faz. pensar assim, meu Deus, o que é que eu quero agora nesse momento? Eu quero. Não quero isso, então não. Eu quero isso, então sim. Fazer uma reflexão, né, interna mesmo. O que é que eu vou fazer com essa Hum, situação? É assim ou é assim? Então, vai pela sua vontade, pelo que é prudente para você. uhum. Não vamos Aí, maquiar o não com o sim. Vamos se exatamente. encontrar. Exatamente. A Isadora tá falando aí, ó, tem um não também na amizade, que por você ter o coração bom, algumas pessoas se aproveitam disso, né? Ai, eu passo por isso todos os dias. É um Compartilhe com a saco. gente, Rê. Ai, é um saco. Porque como eu trabalho com essa questão de divulgação, muitas pessoas que, tipo assim, não são nem amigos, são conhecidos, pessoas que eu já tive algum tipo de contato, e eu tenho um certo valor para as minhas divulgações. Claro, é o meu trabalho. Aí, Sim. não, Renata. Às vezes eu vi a pessoa a última vez em 2008. Mas, ai, amiga, tudo bom? Posta aqui isso aqui pra mim. Tô vendendo um carrinho de bebê. Tô vendendo senha de festa. Aí se eu digo não, eu sou uma pessoa ruim, tu acha? Ah, não, Pois é, né? que pessoa sem coração. Eu tô pedindo ajuda, você não pode me ajudar. Eu passo muito por isso. O Assim, seu não não, é cara. julgado, né? O seu não é O julgado. tempo inteiro. Uhum. E aí, na verdade, não o seu não, né? É a sua pessoa que é julgada, não é o seu não, O né? trabalho não presta, a pessoa é ruim, não gosta de ajudar. Isso é muito. Eu sabia, né, que ela falaria não, eu sabia que ela não ia me ajudar, eu sabia que ela ia Bem que me sofrer, ela disseram que seria era assim. uma É, pessoa boçal. Aí aham, vai. Os ex- elogios, eu adoro. exatamente. Ah, e tem um ponto bem importante, talvez, nessa questão do coragem de dizer não. Coragem de dizer não, ela também acontece a partir do momento do autoconhecimento, que a Rê colocou aí, bem lembrado, e mais, foda-se o que as pessoas vão pensar e falar, entendeu? Foda-se. Eu Se apertei essa teclinha você aí faz um tempo, é Mara. Exatamente, é Mara. Se você tá ok com a sua vida, se você tá coerente com a sua essência, os outros vão falar e vão falar mesmo. E daí, desde que falem, entendeu? Muito. Porque Essa o questão do povo fala foda-se, mesmo. vão falar de bem ou de mal, fazendo ou não fazendo. Então eu prefiro que falem, eu fazendo o que eu quero fazer. É uma filosofia de Uhum. vida minha. Essa questão do Aham. foda-se, eu passei desde sempre, né? Mas quando eu era mais nova, que eu ia mais nova, parece que eu tenho, né? Não, quando eu tinha uns 18 anos, que eu ia tipo para as festas com as minhas amigas eram todas maquiadas, sabiam se maquiar, cabelo feito. Eu não tinha uma maquiagem. Eu não tinha um pó. E eu ia daquele jeito. E eu achava o Aham. máximo, porque eu gostava de sair daquele jeito. Elas ficavam, Renata, você não vai passar nenhum pó na sua cara? Tipo assim, nem um blush? Não vou, não quero. Eu quero ir assim. E eu ia assim, sem E nada. tu peitava isso, Sempre né? Tu fui, sempre bancava. peitei. E Aham. chegava lá e eu tô me sentindo Uhum. ótima. E você, tá bem? Que bom, cada um no Uhum. céu. E é muito Exatamente. libertador porque você sustenta o que você é e só isso que importa. Porque se você, imagina, gente, se a gente for pensar e dar atenção para tudo que as pessoas falam, Nossa, a gente né, Rê? vai Fala aí. ser, vai ser um bocado de robozinho. Mesma coisa, que a sociedade quer que a gente seja a mesma coisa. Senta de perna Aham, cruzada, usa roupa comprida, não fala palavrão, não pinta o cabelo, aham. tá? Não usa Sabe-se lá. maquiagem. Não É, usa salto. Diz sim, aham. senhor. Espera o marido em casa fazendo comida. Vou nada, querido. Se quiser que faça. Vocês Faça. que lutem.
Vocês Eu tô que lutando lutem. faz tempo, por que que não pode Cada um, lutar? exatamente, cada um que lute. Então, é muito, muito importante, né? Acho que é num dos módulos de um curso que eu tenho, eu falo que é o direito ao foda-se. Ai, meu Todos temos Deus. o direito ao foda-se, né? Todos. E sim, alguém comentou aí o foda-se. Nossa, gente, um foda-se bem falado, é orgástico, É, né? é É... orgástico. A palavra acho que é essa. Que é Uhum. muito melhor do que libertador, sabe? É uma É porta muito melhor que escancarada. É, é orgástico, e né? melhor do que o foda-se é você sustentar o que você quer. Isso, Isso, isso inclui muito um não. Se você quer, isso. você quer. Se você não quer, não quero. E isso é sustentar o que Uhum. você quer. Isso é sustentar o que você Exatamente. é, principalmente. Isso. Né? E principalmente aí, eu tô vendo muitas mulheres comentarem, principalmente pra gente, mulherada, né? Utilizemos os nossos direitos, o que foi conquistado, né, com muito suor, com Muito muita suor. batalha por outras mulheres como a gente, né? Então é muito importante que a gente mantenha isso, né? Que a gente dê continuidade para o que foi feito, né? Ninguém faz ideia do quanto de mulher precisou lutar para a gente poder hoje dizer não quero. Uhum. E Não estar aqui, quero. né? Hoje É. eu quero fazer a minha comida, sentar nessa mesa e comer só. Ou não, Uhum. hoje eu quero cozinhar para o meu marido, porque é o direito de você dizer o que você quer. É basicamente isso. Uhum. Hoje eu quero, hoje eu não quero. E muitas mulheres batalharam a vida toda por isso, para hoje nós podermos dizer sim, não, quero, não quero. Isso, Estou isso, afim, não isso. estou afim. Vá passando. Exatamente. E exatamente. Vai passando aí, Passando. né? Vamos, aquela questão mesmo, como já usaram aí nas mídias e tal, que de fato, né, ninguém solta a mão de ninguém, somos Ninguém. juntas, somos mais fortes, né? É óbvio que ninguém está pregando aqui de forma alguma Não. ah, Uma contra chacina. o homem, gente, de forma alguma. Na verdade, é uma luta e que todas temos que ter contra o machismo, Isso. né? E Contra machismo essa não é o oposto cultura. de feminismo, vale lembrar, porque tem muita gente Não, que acha. Sororidade é isso, uma Rei. palavra muito importante do feminismo. E é exatamente isso: é ter compaixão, empatia pela sua próxima. Se a Uhum. gente conseguisse, pelo menos, diminuir aí lidar com o machismo, diminuir essa potência que ele tem, a gente já seria muito mais livre para fazer muitas mais coisas, assim, Uhum. com mais peito, sem ter medo É. da repressão, sem ter medo do julgamento. É o meu É objetivo porque da minha vida. Quando eu morrer, eu quero ver esse machismo zerado aqui. Isso aí, vamos lá, vamos lá. A Eu gente tô tem, batalhando. estamos na luta, né? Estamos Não, na luta diária aí de empoderar pessoas e principalmente mulheres, né? Porque a principalmente gente mulheres. sabe, principalmente mulheres, porque a gente sabe o quão É o sistema. opressora é a nossa sociedade, exatamente, é o sistema, né? Então, Muito. é, a gente conseguir olhar para a gente, conseguir olhar para as outras mulheres sem essa questão do julgamento, né? Sem essa questão do É um trabalho preconceito, difícil. Desconstruir né? um trabalho difícil. Eu não digo trabalho porque, enfim, mas é muito difícil desconstruir. Tudo que a gente foi ensinadas, né, a vida toda é muito É, difícil desconstruir, mas é gratificante. é. Quando Se você me olhar 10 anos atrás, uma coisa totalmente diferente. O oposto. Ma- mas você foi melhorando com o tempo, né, Rei? E Não, ainda exatamente. continua, Hoje eu né? sou uma Isso. pessoa que sou o oposto, porque antigamente eu não tinha essa visão, eu não tinha esse pensamento. Hoje eu sou 10 mil vezes melhor do que eu faço, do que eu era, né? Só em eu Uhum. fazer, incentivar mulheres, ajudar mulheres, para mim já zerei a vida. Com certeza. Isso é muito legal. E que a gente possa se ajudar, E né? Que a você gente também, né, possa. bonita? É, E você também. sempre, sempre. Sim. Ninguém. Aí que tá. Você falou uma coisa muito importante, que é uma desconstrução, porque nós nascemos nesse sistema
né? Diferente de uma seguidora que colocou ali, né, uma participante, que ela foi incentivada a dizer não dentro de casa, desde pequena, não é a A maioria, maior. Ah, não é. né? Essa é a exceção, né? São as exceções aí, existem essas exceções, né? Mas de Existe. forma geral, todas crescemos numa cultura machista, Submissa. submissa, exatamente. Então a gente tem essa luta, né? E é uma luta diária, é uma luta nos meus atendimentos, quando eu falo com mulheres, é uma luta para você, né, Rê, com o teu Instagram, com o teu movimento, com essa tua causa, é a nossa luta. E tem que ser a luta de cada uma de nós, Sim, né? Eu tô por mim, eu tô por ti, eu tô por todas que estão sim. aqui, E né? isso Então entra a muito gente tem que também construir. para nós a questão da legalização do aborto, a questão de coisas que é o nosso direito de dizer sim, de dizer não, do que a gente quer para o nosso corpo, do que a gente quer para a nossa mente, do que a gente quer para a nossa vida. É um Uhum. tema muito interessante puxar para nessa ramificaçãozinha. Aham. É importante puxar porque muitas pessoas não linkam uma coisa à outra, mas é sim, Tá é tudo julgado. É, tudo parte do junto. não. Isso, exatamente. O prazer, né? O prazer. A mulher não sentia prazer. Não podia sentir prazer. Não, nem demonstrar, nem nada. Tava ali para ser satisfazer mesmo. E ainda hoje, quantas mulheres a gente sabe que não. Obrigada, Manuela. Fico feliz com isso. Ah, legal. Me fez entender É, sobre a legalização do aborto. Fico feliz. isso aí. Sigam a Rê, que tem muitos assuntos interessantes, né? E eu acho que essa Muito. questão, né, que eu estava falando assim, muitas mulheres não sabem o que é um orgasmo em Não pleno mesmo. 2020, Não. né? Então tem muita opressão, né? Então Muita a gente coisa. precisa se libertar. Sim, precisa se conhecer, se libertar. E sexualmente, principalmente, que é onde as mulheres são mais reprimidas. É como você falou, tem Uhum, mulher que não sabe o que é o orgasmo, tem mulher que não sabe onde que tem o prazer, o que gosta, porque tem uma vida ou situações baseadas em satisfazer, em ceder, em uhum. dar. Então, precisa. Isso também é uma forma de autoconhecimento, claro, você se conhecer e saber onde você gosta de ser tocado, onde você gosta do seu corpo, de como você gosta do seu corpo, enfim, várias outras Exatamente. formas de dizer não. Com certeza. Acho que legal, Rê. A Van até tá falando, Ana, faça uma live sobre feminismo e empoderamento feminino. Sim, Renata vai participar comigo. Estou aqui. Vai, Meu tema exatamente. preferido. Falaremos sobre isso, que embora seja um assunto muito falado, ele precisa ainda ser muito falado, né? E esclarecido, É, porque muitas pessoas têm exato. muitas dúvidas das vertentes, enfim, de todo, da causa como um todo. Uhum. Tem muitas pessoas que ainda não entendem ou ligam o feminismo apenas às feministas radicais e tudo. Minha família, eles fazem isso. Então, eu sei que a maioria das pessoas, não a maioria, mas uma parte pensa dessa forma mesmo. Você tocou num ponto, a questão o feminismo não é o oposto do machismo. E as Não. pessoas confundem isso, Muito, né? muito. Muito. Então, sim, Van, boa. Eu vou anotar esse tema para próxima live. Pode sugerir um tema também. Neila, sugiram temas, me mandem direct, Mudar. mandem para a Rê também, se quiserem, podem mandar. A gente tenta atender na medida do possível, né? Fazer aí Uma hora as é lives. muito pouco para eu falar sobre feminismo, porque se Ana deixar, eu É. vou falando sozinha aqui, ó. A gente se vê próximo ano. É. Mas eu acho que essa questão da coragem de dizer não, ela está linkada muito com essa questão do feminismo, né? Muito. E da nossa luta, É uma da defesa do nossa, movimento, inclusive. exatamente, do dizer Respeitar não. e o seu direito de dizer não. É basicamente isso Isso. mesmo. Isso, exatamente. Então a gente vai, sim, voltaremos, né? Mande sim, Neila, mande aí Meu Deus, a me sua ligaram. sugestão de tema. Ah, e a gente volta aqui, eu e Renata, para Sheds. Sigam Tô Renata prontíssima. também, né? Vamos Quem lá. tá aqui por mim, vocês sigam Ana. Todo mundo E fala de Ana quando eu posto stories de Ana. Então aí, ó, a é, oportunidade é essa. Vão é seguir e isso perturbar aí. ela no direct.
Vamos no movimento, mulherada, né? E homens também, por favor, né? A gente tem que entender que muitos homens entendem o feminismo, né? Não existe homem feminista, mas existem homens que cedem seu privilégio para conhecer o movimento feminista, são super Exato. bem-vindos. Exatamente, Bem-vindos. Né? Vamos conhecer super bem-vindos. Apareçam. Né? Apareçam, sim, claro. Vamos debater esse assunto também. Isso, com certeza. Mas está anotado, eu vou colocar aqui, destacar essa questão da live sobre feminismo e empoderamento feminino. Combinaremos uma data, eu e Rê, e aí falaremos. Rê vai falar bastante sobre isso, porque é um tema que ela domina e eu quero aprender também, né? Então, mais ainda. Vamos Show, sim. Rê. Então, ó, muito, muito obrigada. Né, eu que agradeço e peço desculpa pela demora de novo. Imagina. Vamos fazer essa próxima live aí sobre feminismo, empoderamento feminino, né? Tô prontíssima. Show, mulherada aí, ó, e todo mundo que tá aí na live participou e quem já saiu, muito obrigada, né? Beijo a todos. Boa noite, Aline, foi um prazer. Ivan, E até isso aí. Até a próxima. Beijão, fiquem bem. Beijo, Rê, obrigada. Beijo, Ana. Tchau.